Olá, olá, muito bom dia. Eu vim compartilhar hoje o resumo de um dos livros que eu mais gostei de ter lido em toda a minha vida. Esse aqui está entre os melhores. O nome dele, ele já está até gasto aqui porque ele está extremamente super, deixa eu clarear aqui, super anotado, olha, super grifado. E foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida e eu quero compartilhar aqui com você. Eu vou ler aqui o resumo desse livro. É resumo, assim, bem resumido mesmo, mas eu quero aconselhar você a ler esse livro, porque ele realmente é maravilhoso. E o resumo começa assim. O livro Igreja Triunfante de Kennedy E. Hagin começa o capítulo com o título sobre as origens de Satanás e seu reino. As palavras do autor descrevem que os crentes estão assentados nos lugares celestiais, muito acima de qualquer poder das trevas, juntamente com Cristo. Isso nos coloca em uma posição de autoridade, de honra e de triunfo. Somos a igreja triunfante, e não derrotada e nem militante. O autor fala no primeiro capítulo sobre a natureza acusadora, mentirosa, sedutora, homicida e adversária do diabo, falando também acerca da concessão que Adão o deu obedecendo ao pecado e entregando nas mãos dele o domínio desse mundo, que havia sido entregue por Deus a Adão. Na medida que Adão obedeceu ao pecado, então ele deu autorização do inimigo dominar o mundo que outrora tinha sido dado para ele dominar, para Adão dominar, né? Por esse motivo, o diabo é considerado o Deus desse mundo. Hagin fala sobre as 3 dimensões do céu: do reino de iniquidade, dominando os lugares celestiais, e esse mal, dizendo, que esse mal afeta diretamente a vida dos homens que estão sobre a terra, Ou seja, existe um reino duplo nessa terra. Ele fala das classes de demônios que atuam na terra, que atuam no primeiro céu e no segundo céu. Então, assim, é um livro muito esclarecedor. Ele vai abrir, assim, a nossa mente para muito entendimento. Aqui a gente tem que falar bem superficial, mas eu aconselho que você leia esse livro. O capítulo 2 fala sobre espírito, alma e corpo. E apesar dessas 3 dimensões do homem, a sua natureza é espiritual. A sua alma é salva pela palavra. E os seus 5 sentidos têm que ser disciplinados e oferecidos em sacrifício vivo, porque são através deles que o diabo opera. Por isso, a importância de renovar a mente com a palavra. Então, ele está dizendo aqui que o diabo ele vai agir através dos nossos 5 sentidos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso comportamento, Hagin diz que a obediência à verdade é que purifica a alma e que, apesar de estudos humanos sobre o espírito do homem e das coisas de Deus, os crentes são seres espirituais recriados. E a palavra de Deus é o alimento para esses seres. Diz ainda que a mente renovada nos transforma e nos faz ser o que Deus nos criou originalmente para ser. Ele alerta ainda sobre o cuidado que devemos ter, pois o diabo pode atuar através da nossa mente, com preocupações, com medos, com vários comportamentos, sentimentos, emoções, enfim. No terceiro capítulo, Kennedy Hagin fala que nem tudo que acontece é o diabo, e sim obras da carne, O diabo tem a parte dele, mas muitas vezes associamos ao diabo um poder que não cabe a ele, que não é o diabo literalmente, a nossa carne que não foi subjugada à palavra e que continua sem domínio, sem governo. Ele diz que uma vida na prática da palavra
nos fará despir-nos do velho homem e nos revestir do novo homem. O autor fala que a carne tem seus próprios desejos e apetites, e o diabo não é tão criativo para inventar tanto pecado, né? O poder da criatividade foi dado para o homem, não para o diabo. Então a carne é criativa. Essa criatividade toda veio da genética espiritual de Deus para o homem, que infelizmente, às vezes, não é usada para a glória de Deus. Ele diz que a carne deve ser crucificada, mantida em sujeição, e que a nossa submissão a Deus nos faz resistir ao diabo. Existem decisões que estão sob o nosso domínio e sob as nossas decisões de escolha. O autor aconselha que cingirmos os lombos do entendimento da palavra é que nos capacitará a resistir não só o diabo, mas também a hábitos carnais que nos leva ao pecado. O capítulo 4 inicia distinguindo opressão, obsessão e possessão. Mas o autor deixa claro que o crente não pode ser possesso, pois é nascido de novo no Espírito. Diz também que nosso combate é permanecer firme pela fé na palavra de Deus, que não precisamos guerrear com o inimigo. O autor diz que cristãos podem ceder ao diabo. Em outras palavras, nos filiamos a quem nós obedecemos. Então, nos filiamos ao próprio diabo quando obedecemos a ele. Ou seja, consequentemente, obediência a ele é desobediência a ele. O autor aconselha a não dar lugar nem a simples sugestões de pensamentos sugeridos pelo diabo, pois, a partir daí, ele próprio pode fluir com esse pensamento, passando a dominar a mente, né? Ou seja, ele pode fluir através de sugestões do diabo. Quando você dá lugar a uma sugestão, ele vai começar a processar aquele pensamento, aquela sugestão dele, e vai começar a dominar a mente e a gerar sentimentos e emoções ligadas a esse cativeiro mental. Ele diz para confiarmos na força de Deus e não na nossa própria, pois ele iluminará as nossas mentes e direcionará os nossos espíritos. O capítulo 5 diz que um cristão não pode ter um demônio no seu espírito, pois o Espírito Santo não pode atuar no mesmo lugar que demônios. Então, uma pessoa não pode ter o Espírito Santo e ter demônio no seu espírito. Cada espírito, né? Cada tipo de espírito vai ocupar aquele corpo que lhe dá lugar. Ele diz que um crente pode ser oprimido ou estar obcecado no corpo. Ele diz que um crente pode ser oprimido ou estar obcecado no corpo ou na alma por um demônio. O diabo trabalha através da mente, da vontade e emoções para tentar fazê-lo errar e ganhar acesso à vida dele. Mas o autor deixa claro que um crente que renova a sua mente na palavra não tem problema com o diabo, pois o maior desafio para a vida do cristão é não abrir a porta para o diabo. Esse não é o maior desafio para o cristão, não abrir a porta para o diabo, mas na maioria das vezes é a carne do homem atuando ou a alma dominando e não o diabo agindo, né? Ou seja, a carne do homem, a alma do homem é um problema muito maior do que o diabo. Até porque, eu creio que ele vai falar nessa segunda parte, o diabo já foi vencido na cruz. Nós não somos uma igreja militante, uma igreja que milita, que briga, que guerreia. Nós somos uma igreja triunfante, porque quem já ganhou essa guerra foi Jesus. Vamos seguir aqui no texto. No 6º capítulo, ele fala como lidar com espíritos malignos. Ou seja, ele está separando carne, demônio.
Então, no 6º capítulo, ele vai falar como lidar com espíritos malignos e diz que é importante guardarmos a nossa mente para não pensarmos os pensamentos do diabo que trazem trevas, que trazem depressão, opressão e acaba levando ao erro. Ele diz que não deve ouvir e meditar nos pensamentos do diabo. Não é só ouvir, é não meditar nos pensamentos do diabo. Nossa autoridade com o diabo consiste apenas em sabermos quem somos em Cristo e que orar e jejuar pode nos deixar mais sensíveis ao Espírito Santo. O autor atenta ainda para o cuidado de todo tipo de visão e revelação estar respaldada pela palavra e mais, saber que os nossos pensamentos nós podemos escolher, pois nós somos quem estamos no controle dele, dos nossos pensamentos, estamos no controle dos nossos próprios pensamentos. Não é Deus que controla os nossos pensamentos, somos nós mesmos. Não é o diabo quem controla os nossos pensamentos, somos nós mesmos. Ainda que o diabo sugira, ainda que o Espírito Santo fale, ou seja, nós estamos no controle dos nossos pensamentos. Ele conclui dizendo que nós, os crentes, temos autoridade sobre o diabo, pois ele é inimigo já derrotado pela cruz do Calvário. Nós só temos que entender a nossa vitória, onde consiste a vitória do crente através da cruz de Cristo. Então, o não conhecer a palavra, o não se apropriar da palavra, o não receber essa palavra revelada nos rouba desse lugar de triunfo e de vitória, que já acontece, já existe. E se a gente não está nele é porque a gente não está no lugar certo. O 7º capítulo fala que a herança do crente é a sabedoria de Deus e que agarrar essa verdade e andar nela é a chave para tomar o nosso lugar como igreja triunfante, reinando como reis nessa vida. Ele diz também que para permanecermos com êxito contra as estratégias do diabo, precisamos ter os olhos do nosso entendimento espiritual, olhos do entendimento espiritual iluminados. Então, luz no entendimento dessa realidade espiritual que já está pronta e preparada para a gente. Reagan diz que, fortalecidos com o poder no homem interior, conseguimos estar arraigados e alicerçados em amor, assim como habita Cristo em nossos corações. Ele diz ainda que a obediência até concluir o propósito é a chave para toda e qualquer vitória. A obediência até concluir, não pode obedecer até a metade, até 1/3, até 2, não pode, até concluir o propósito, obedecer é a chave para qualquer vitória. No capítulo 8, o autor fala que não somos a igreja que guerreia, nós somos a igreja que descansa na obra consumada da cruz. Não precisamos viver nenhum tipo de guerra espiritual. Não precisamos jejuar, orar, nada para vencer. O orar, jejuar é para o nosso fortalecimento, olhos espirituais iluminados, conhecimento da realidade espiritual, não para vencer, porque Cristo já venceu, né? Nós só precisamos saber sobre o que a palavra de Deus fala sobre qualquer assunto e a partir daí pensar, crer e agir em cima dela. Ou seja, nossas ações, eu vou repetir essa parte. Nós precisamos pensar, crer e agir em cima de tudo o que nós aprendemos e conhecemos da palavra, né? Ou seja, viver a prática da palavra, isso vai fazer toda a diferença. O autor fala que devemos continuar crendo, mantendo a mente pura e limpa, tendo boa consciência,
permanecendo na fé e cumprindo o chamado, porque todo o resto foi vencido por Jesus. O importante é manter o corpo em sujeição e controlando a mente e os pensamentos. Eu tenho vontade de repetir tudo aqui porque tá falando tão forte tudo isso, mas você repete esse vídeo para escutar tudo de novo, porque isso tem que entrar dentro da gente, né? A gente precisa ter boa consciência, permanecer na fé, cumprindo o chamado, porque todo o resto já foi vencido na cruz. O importante é manter o corpo em sujeição e controlando a mente e os pensamentos. E ao invés de se levantar contra o diabo, se levantar em vitória com Cristo. Quantos crentes ficam brigando com o diabo, lutando com o diabo? A gente não tem que se levantar para brigar com o diabo. A gente tem que se levantar em vitória. Não é contra o diabo, é em favor de Cristo. Se levantar na vitória da cruz. Ele atenta para focarmos no que é mais produtivo para o reino agora, que é pregar e ensinar a palavra, ao invés de pensar em guerra espiritual e nos posicionar em fé contra o inimigo. Quantas vezes, vamos guerrear, vamos fazer campanha de tantos dias para vencer isso, já foi vencido. A gente precisa pensar menos em guerra espiritual, pensar menos na guerra espiritual e pensar mais no posicionamento em fé, né? A gente precisa se revestir com a armadura de Deus, orando a palavra e permanecendo firme em unidade. Se revestir com a armadura de Deus, orando a palavra e permanecendo firme em unidade. Pondo o foco e a atenção em Deus, na comunhão com Ele e na palavra e no Espírito. O 9º capítulo, o autor vai falar sobre a destruição de fortalezas, pois os espíritos malignos gostam de permanecer em localidades onde eles estabelecem fortalezas. Isso é muito forte. Eu preciso repetir isso. Reagan fala sobre a destruição de fortalezas, pois os espíritos malignos gostam de permanecer em localidades onde eles estabelecem fortalezas. Mas, apesar disso, o autor fala que eles só estarão em lugares onde as pessoas se rendem a eles. E se rendem e deixam ele entrar. Então, o inimigo só entra onde ele tem autorização para entrar. Os espíritos malignos sempre tentarão entrar, mas não temos que lidar com eles, e sim com pessoas, para que não permitam e permaneçam firmes contra eles. A nossa guerra espiritual é levarmos cativos todos os pensamentos contrários à palavra de Deus. A nossa guerra espiritual é levarmos cativos todos os pensamentos contrários à palavra de Deus. Eu vou repetir. A nossa guerra espiritual é levarmos cativos todos os pensamentos contrários à palavra de Deus. Nos últimos capítulos, no capítulo 10, 11 e 12, Kennedy Reagan diz que devemos orar de acordo com a Bíblia para frustrar o poder das trevas, ou seja, orar a palavra, né? Ele diz que plantar a nossa vida em um terreno preparado pela oração e regado pela palavra e pelo Espírito. Diz que a oração antecede tudo e quando ela é feita em linha com a palavra, ela prepara o terreno dos corações das pessoas para que elas produzam fruto eterno. Não é temporário e nem terreno, é fruto que permaneça pela eternidade. Elas antecedem, né? As orações, elas antecedem grandes avivamentos que norteiam novos rumos para o reino de Deus. Diz também que o mundo precisa de oração e orar é só se colocar na brecha por outros.
é buscar pelos que são investidos de autoridade, ou seja, orar por todo tipo de autoridade no nosso país e no mundo de maneira geral, né? Nas nossas localidades. Precisamos tomar o nosso lugar por outros e precisamos tomar o nosso lugar de direito em Cristo e basear nossas orações na palavra de Deus. O autor diz que o ministério de libertação é bíblico e pertence a todo crente e não em doutrinas específicas baseadas em procedimentos ou experiências vividas, né? Ou seja, o ministério de libertação ele é bíblico e pertence a todos nós. Não há alguns segmentos específicos que dizem isso ou aquilo, não. É o que está na palavra, é o que é revelado através da palavra, não de experiências específicas individuais. Ele diz também que os meios bíblicos de ministrar libertação é da mesma maneira que Jesus, ou seja, colocando a palavra em primeiro lugar e dependendo da unção do Espírito Santo para pregarmos e ministrarmos cura e libertação. Independente de acontecer, né, essa libertação, essa cura, ela acontecer pela unção ou pelo ensino. O ensino da palavra de Deus também liberta, através do ensino também as pessoas são curadas. E ele conclui expressando que somos completamente dependentes do Espírito e da palavra para operarmos no reino de Deus. Então é esse o resumo do livro Igreja Triunfante, mas eu aconselho que você leia, porque assim, a gente fez um resumo bem básico. Esse resumo são apenas 2 folhas, olha, eu escrevi 2 folhas, né, que é o limite, que foi para um seminário que eu fiz e que nós tínhamos o limite de apenas 2 folhas. Impossível colocar todo esse livro em, deixa eu ver quantas páginas tem, impossível, mais de 320 páginas, impossível colocar tudo em dois papéis, né, 2 folhas A4. Então eu aconselho Igreja Triunfante, Domínio sobre Todos os Poderes das Trevas, de Kennedy E. Reagan. Eu indico para vocês essa leitura, um dos melhores livros que eu li na minha vida, extremamente esclarecedor. Que Deus abençoe sua vida e que esse vídeo aqui abençoe sua vida também, que esse resumo fale com você. Se fez sentido para você, não deixe essa palavra parar em você, curte, compartilha, envia para as pessoas que você quer que saibam um pouco mais da palavra de Deus e vamos juntos avançar para pregar a verdade, a palavra revelada de Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.